Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje é festa do apóstolo São Tomé. Somos convidados a ressaltar nessa liturgia a fé em Jesus Cristo e a esperança na ressurreição. Aproveito para rezar com você no início dessa palavra proclamada, o pequeno exorcismo de Santo Antônio. Diz assim: eis a cruz de Cristo, fugir de mim, potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá. Amém. Obrigado por me acolher em sua casa, seja bem-vindo, peço sua oração, eu quero rezar com você. Para ler a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 19 a 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo retortorial 116 e 117. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos, festejai-os. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. O Evangelho de hoje é de João, no capítulo 20, versículos 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo das marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados que creram sem terem vistos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Quantas pessoas na nossa comunidade, na nossa vida cotidiana, elas dizem: eu tenho que ver para crer. Hoje nós vemos a incredulidade de Tomé. Assim como os outros apóstolos, Tomé também derramou seu sangue por Jesus. Ele dedicou sua vida diante da cruz e da dor. Tanto é que ele não consegue acreditar no testemunho de um grande amigo seu. Tomé disse para a pessoa que falou para ele: vimos o Senhor. Meu irmão, a sua experiência vale para você.
Quantas pessoas dizem isso com a gente com nós que fazemos essa caminhada para Jerusalém? Você fez a experiência tão viva e a vida não é assim. Nós vivemos do testemunho do outro. Veja São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo, ele vai dizer hoje, capítulo 2, a unidade, a paz existe entre eu e Jesus Cristo. E a paz, ela é um dom de Deus. A igreja é esse grande edifício, morada de Deus entre os homens. E os apóstolos, eles são o fundamento deste edifício, sabendo-se que a pedra fundamental é Jesus Cristo. E o ministério dos apóstolos, cada um tem a sua importância, com o fundamento de evangelizar todos. Como diz o Salmo hoje 116, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Hoje talvez muitos de nós tenhamos lido esse Evangelho de João no capítulo 20 e sentido uma dor que nos coloca no estado muitas vezes de incredulidade. Quantas vezes a gente não acolhe o conselho de uma pessoa que nos ama? Pedro e João amavam Tomé. Quando a gente ama, a gente quer fazer com que aquela pessoa cresça na fé, na unidade. E quando a gente não ama, a gente tem que rezar a Deus para que curar as ignorâncias daqueles que não sabem o bem-querer do outro para conosco. Eu olho para Tomé e fico pensando, né? Ele abriu-se a uma experiência. Ele falou assim, rapaz, eu só acredito se eu ver e colocar mais o dedo. Tem muita gente na igreja que testemunha, que presenciam, que vivenciam, mas que estão anestesiadas. Então isso é besteira. Já vi não sei quantas vezes acontecer isso, já vi não sei quantas vezes acontecer aquilo. Mas Tomé não fez assim não. Ele queria ver para crer. Onde crer em quê? Crer na misericórdia de Deus que nos enviou Jesus ressuscitado. Tomé naquele dia, ele faltou a reunião da comunidade. Se fosse hoje eu dizia assim, Tomé naquele dia faltou a missa. Ele não estava reunido na comunidade. E foi justamente no dia que o ressuscitado apareceu. E ele não estava lá. Mesmo assim, aí você, na missa que você perdeu, meu irmão, minha irmã, você perdeu a presença do Cristo no seu coração. Por isso é necessário todos os domingos estarmos reunidos na casa do Senhor. Mas hoje, um dia depois, Tomé estava lá com eles. Deus nos dá uma chance para fazermos essa experiência, esse encontro. E lá Jesus aparece com as portas fechadas. E Tomé olha e vê e diz, meu Senhor e meu Deus. E Tomé queria tocar em Jesus, o toque de Jesus. Jesus pede para aí você, nós expressarmos nossa fé testemunhando. Meu irmão, minha irmã, o que agrada a Deus em minha pequena alma é a minha fidelidade a Deus. Deus permite que nós sintamos, que possamos saborear para continuar dando passos progressivos. Jesus, ele diz, Tomé, bem-aventurado, felizes os que creram sem terem visto. Nós acreditamos no testemunho da igreja, no testemunho de Tomé, e assim estamos
através do testemunho dele, vendo-o ressuscitado. Na sua comunidade, na sua casa, no seu trabalho. Ressuscite Jesus, anunciando essa boa notícia que ele ressuscitou e crendo na fé daqueles que proclamam. Então, com esta liturgia, peçamos a Deus a graça de acreditarmos em Jesus Cristo pelos olhos dos apóstolos, dos profetas. Ele é o Filho de Deus. Ele ressuscitou. Que eu e vocês possamos também ressuscitar um dia. Sejamos fiéis à nossa regra de vida e sejamos felizes também, como foi Tomé e todos os apóstolos, apesar de serem martirizados, acreditando na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.